Abra a Bíblia comigo em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 17 até o 26. Lucas 5, de 17 a 26. Mesmo com você assentado, agora pela manhã, eu vou praticamente ler a Bíblia junto com você, não vai ser uma palavra, um sermão típico. À noite, a gente pega mais pesado, tem um outro sermão completamente diferente à noite. Mas agora de manhã, Lucas 5, de 17 a 26, diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje vimos prodígios, hoje veremos prodígios para a glória do nome do Senhor. Queridos, eu já tinha preparado essa palavra, eu já tinha no coração de compartilhar minha leitura bíblica com os irmãos nessa manhã, quando eu constatei que ontem foi o chamado Dia do Amigo. Eu comecei a receber aqueles memezinhos do goleiro Bruno com macarrão. Feliz Dia do Amigo. Eu recebi um assim que era um cara faltando um dente aqui no meio, do lado de outro que só tinha o dente do meio. Aí era assim: amigo é aquele que completa o seu sorriso, é ou não é? É top, né? Feliz Dia do Amigo. Vira para a sogra aí e fala: Feliz Dia do Amigo. Feliz Dia do Amigo para nós. Eu não sei o que é o Dia do Amigo, eu tenho que ser bem honesto. Alguém já deve ter me dito da origem desse negócio. Não estudei, faltei essa aula. Não sei da importância disso. Talvez para alguns tenha grande valor. Para mim, eu fico no meme do goleiro Bruno. Mas esse texto é legal para caramba. Que coincidência legal, porque são aí 4 amigos, embora a Bíblia não se refira a eles como 4 amigos, como costumeiramente fazemos. Pode ser que eles sejam até indivíduos que foram selecionados ali na hora para portar o camarada, mas a gente vai visualizar 4 amigos aqui, vai ser legal. Eu quero que você imagine comigo a cena de que Jesus está numa casa em Cafarnaum. Eu já estive, então eu consigo visualizar mais ou menos o contexto. São casinhas pequenas, nós não estamos falando de residências aí onde multidões pudessem confortavelmente se reunir.
E Jesus está ali ensinando, mas a multidão começa a chegar. Então eu imagino, de fato, ele ou sentado num parapeito, alguma coisa assim, ou dentro da casa, mas com as janelas abertas, uma coisa bem informal, e o pessoal chegando e ficando lá de fora, e aquele tanto de gente querendo ouvir esse novo mestre que trazia uma nova proposta de reino e da lei de Deus. E ele pregava, não era um momento do ministério de Jesus ainda recheado de milagres. Então esse aqui pode ter sido o primeiro milagre que muitos dos seus seguidores, na verdade, presenciaram. Não era ainda um momento que ele estava conhecido pelos seus feitos, tanto quanto pela sua fala, pelo seu conteúdo. Então as pessoas estavam ali pelos ensinamentos de Jesus, como eu e você deveríamos estar aqui, e não pelos feitos de Jesus. Mas nisso há 4 amigos que intencionalmente trazem um amigo paralítico. E aí já vai além do ensinamento. Eles precisavam vivenciar um milagre na vida daquele homem. A história é muito interessante, porque Jesus ali, ele tem uma oportunidade de ensinar. Nós não sabemos o que ele vinha falando na hora que o paralítico chega. A Bíblia não diz em que momento da mensagem ele estava, qual parte do conteúdo ele apresentava, mas ele teve como ensinar aqui, como dar uma aula magna sobre graça, sobre a autoridade de Deus para curar. Então, os fariseus ali presentes, eles quando vêm Jesus virar para aquele paralítico e dizer: os teus pecados estão perdoados, eles ficam muito desconfortáveis, porque só Deus pode perdoar pecado. E Jesus literalmente lê o pensamento desses homens, conhece o que vai no coração humano, e ele vira de volta e diz assim: o que é mais fácil? Eu dizer os pecados estão perdoados, ou eu dizer levanta-te e anda? Para que vocês não tenham dúvida de que eu posso perdoar pecados, paralítico, levanta-te e anda. É um cenário lindo, não há aula magna superior a essa. Aí aquele homem é curado, a fé de muitos é estabelecida ou restaurada. O texto não fala como é que os fariseus reagem depois disso. Eu suponho que alguns podem ter sido impactados positivamente, outros devem ter odiado Jesus pra caramba. Saiba disso, que quando Deus opera na nossa vida, nem sempre isso gera amigos, muitas vezes isso gera, na verdade, inimigos. A Bíblia diz isso com contundência. Jesus diz: eu não vim para trazer unidade o tempo todo, eu vim, com a minha vinda haverá dissensão, haverá divisão. Mas é o que é a história. Ela é forte, ela é maravilhosa. Deixa eu compartilhar com você como é que eu li esse texto, como é que eu leio. Eu vou, de uma forma bem informal, interpretar o texto junto com você, e mais ao final eu vou trazer 4 pontos de ensinamento bem breves aqui para nós. Quando a gente fala de uma história bíblica como essa, eu gosto de tentar imaginar os diferentes pontos de vista. O que cada personagem está vendo no roteiro dessa história. Então eu vou apresentar para você 3 pontos de vista agora. O ponto de vista do paralítico, o ponto de vista dos amigos do paralítico e o ponto de vista de Jesus ao receber o paralítico. Então vem comigo, acho que vai fazer sentido. São só alguns comentários para ver se você se identifica com algum deles. E eu quero te dizer que às vezes na nossa vida nós somos o paralítico, às vezes na nossa vida nós somos o amigo do paralítico, e todos os dias na nossa vida nós temos a oportunidade de ser Jesus na vida dos paralíticos. Então esses papéis, eles se comportam de maneira cíclica na vida da gente. Então deixa eu falar do ponto de vista do paralítico. Imagina comigo, tem coisa que o texto não é claro, mas que eu me dou aqui uma liberdade fotográfica para imaginar
o que passa no coração, na cabeça de um homem desse. Então, eu imagino que um dia, um desses 4, ou talvez alguém externo a esses 4 homens, chega na casa do paralítico, ou onde quer que ele estivesse. Então, obviamente, a mobilidade dele era limitada. Então, eu quero imaginar que ele estava estagnado em algum lugar e alguém ouviu falar do poder de cura de Jesus e traz a notícia para ele. Não foi ele que escutou, alguém traz para ele. E aí os amigos se mobilizam, sabendo que ele não tem a condição, a mobilidade para chegar até Jesus por si só, vamos levá-lo até lá. Eu imagino que um primeiro sentimento que ele tenha é um sentimento de incerteza. Onde é que eles estão me levando? Quem é esse homem? Será que é isso tudo mesmo que eles estão falando? Alguns podem ter vivido essa incerteza quando foram convidados para vir à casa de Deus pela primeira vez. Não sei se é o teu caso. Mas eu me lembro de crescer com asma. Eu sempre tive uma asma muito forte, de vez em quando ainda ataca. E a minha mãe, como toda mãe, fazia tudo que era possível para aliviar aquela minha asma. Então, de vez em quando, tinha um médico novo. De vez em quando, tinha uma pessoa que desenvolveu um xarope novo. E, geralmente, esse xarope não era de um gosto assim muito positivo, né? Mas sempre tinha um negócio assim. E eu me lembro de ter 8, 9, 10 anos de idade, estar dentro de um ônibus, por muito tempo que a gente morava na parte rural de Niterói, no Rio de Janeiro. Às vezes, minha mãe não deve lembrar disso, não. Tinha um médico lá em Olaria, no Rio de Janeiro, que ela me levou umas 2, 3 vezes. Cada vez que eu ia para um desses, eu ia assim, mas por que será que esse é diferente do outro? E eu não sabia ainda avaliar criticamente esse tipo, mas na minha cabeça ali de criança tinha aquela incerteza, mas será que é mesmo isso que eles estão falando? Será que é diferente mesmo? Será que isso aqui vai ter um impacto diferente da última vez? Esse é um sentimento que eu imagino no paralítico. Aí tem um segundo sentimento, que é quando eles chegam no local. Eu já acabei de descrever, era uma casa provavelmente pequena, e o texto descreve que há uma multidão. Bem, uma multidão numa casa pequena, a gente pode estar falando de 50 pessoas, a gente pode estar falando de um grupo que não seria uma multidão nesse ambiente, que é uma igreja que comporta assentadas muito mais do que 1000 pessoas. Então, se você tem o contexto de multidão, tem que ler no contexto aqui da casa que nós estamos falando. Mas qualquer grupinho era multidão. E ali é suficiente para você imaginar que não havia acesso a Jesus, não dava para chegar. Aí um segundo sentimento é o desapontamento desse homem. Que ele não foi, apesar dele estar sendo carregado, nunca era fácil para um paralítico sair de casa, ir atrás de uma coisa. Aí ele coloca, já tinha uma incerteza, mas havia uma expectativa. Aí quando chega lá, bate na trave. Quase dá para ver Jesus. Quase dá para chegar perto da cura. Esse desapontamento do quase que deu certo aquele emprego, quase que deu certo aquele relacionamento, quase. Esse sentimento de quase muita gente carrega. Desapontamento, incerteza, desapontamento. Um terceiro sentimento na vida desse homem, vergonha. Acompanha comigo, na minha mente, mas Jesus está ensinando, ou seja, as pessoas estão ali concentradas. Algumas, ou a maioria, eu imagino, concentrada positivamente, querendo sugar vida das palavras de Jesus, mas tinha os abutres, tinha ali os fariseus querendo ver se Jesus falava alguma coisa que eles pudessem usar em condenação. Mas mesmo assim era um ambiente que eu imagino que era um falando, todo mundo escutando. Era um ambiente de concentração, era um ambiente, você imagina esse ambiente aqui agora. A concentração
eu estou falando, você sabe que eu me preparei para falar, você tem uma expectativa para ouvir, e de repente alguém interrompe vindo do telhado. Esse homem sentiu com certeza uma vergonha, uma inadequação. Ele sentiu um negócio, caramba, eu preferiria se os meus amigos tivessem arrumado um jeito de me colocar na frente de Jesus sozinho, só eu e ele. Sabe aquele sentimento de que você interrompeu, aquele sentimento que você não pertence ali, que você não sabe onde é que coloca a mão? Pois esse homem, eu estou olhando pelo ponto de vista do paralítico. Incerteza, desapontamento, vergonha, mas tudo isso recompensado com uma mudança absoluta de vida no final. Então, todos esses sentimentos são normais. Eu estou dizendo tudo isso para você saber que você não é um extraterrestre com falta de fé, uma pessoa que é menos santa do que as outras. Se você sente incerteza, desapontamento, vergonha por vezes, porque você é uma arena perfeita para Deus fazer um milagre contundente e definitivo, e glória a Deus por isso. Agora, vamos ler a história no ponto de vista dos amigos, dos 4 amigos. Primeiro vem à minha mente a palavra oportunidade. Eles veem uma oportunidade de ajudar o amigo ao escutarem desse novo mestre, que na região não somente falava palavras de vida, como dava nova vida a pessoas que passavam pelo seu caminho. Então, eles veem uma oportunidade e dizem, a gente vai fazer tudo que for da nossa capacidade, tudo que for dentro da nossa força, para que o nosso amigo tenha a mesma chance de andar que nós possuímos. Então, eles abraçam esse senso de oportunidade. Mas aí, tem uma segunda palavra que me vem à mente, não tem como eles não terem tido ansiedade. Porque você compartilha comigo o sentimento quando você recomenda alguma coisa a alguém, assim, vamos lá no médico tal, que ele é top, ele vai resolver o teu problema. Aí no caminho você se arrepende, rapaz, não era para eu ter mexido com esse negócio, não. Porque vai que hoje ele acordou com o pé esquerdo, esse médico vai falar um negócio que não é, hein? Aí eu recomendei, hein? O pastor Enoque olha para mim assim e fala, não, tem um cara aí para resolver teus problemas, mas brilhante. Aí depois, assim, no caminho, ele me pega em casa, e no caminho ele pensa assim, rapaz, mas a cabeça desse homem é muito grande, é muito fio para consertar, muito cabelo. Será que tem jeito? Não, então, aí dá aquela ansiedade, assim, imagina esses 4 homens indo até Jesus, aí eles também veem a multidão, eles veem que não é fácil chegar nele, mesmo sentimento de desapontamento, e além do desapontamento, mas a gente acreditou, a gente meio que deu a nossa palavra para ele. Uma ansiedade acerca disso. Você já sentiu isso? Bem-vindo ao time. Você já se sentiu assim? Não é motivo para Jesus não honrar a tua fé. A nossa fé não deixa de ser fé quando ela é ansiosa. São elementos normais da nossa humanidade que não desabonam a plataforma do milagre de Deus. É só isso que eu estou tentando falar com você. Que não descredenciam a ação que Jesus está prestes a fazer. Nós precisamos lidar com a nossa humanidade como não sendo anuladores da divindade dele, porque nunca serão. Ele continua sendo Deus apesar de, e glória a Deus por isso. Então, eles veem uma oportunidade, mas eles esbarram na ansiedade, e depois eles precisam acessar a criatividade.
Porque eu acho esse texto um dos textos mais geniais da Escritura. Não dá para chegar nas vias normais, vamos abrir um buraco no telhado. É uma coisa que todo mundo pensa todo dia. Não está lotado aqui. Não é. Toda a engenharia que esses caras criam para que a ansiedade deles fizesse algum sentido, para que a palavra dada fosse honrada, e para que o nome de Jesus fosse glorificado na vida de um amigo deles, porque eles criam. Porque, veja, a fé, muitas vezes, precisa ser acompanhada de criatividade. Jesus pode curar à distância? Pode. Mas essa engenharia aqui precisava acontecer nesse dia. Jesus curou outros à distância, outros que não tiveram que fazer a engenharia toda para colocar pessoas à frente dele. Porém, essa aqui precisava acontecer. Há momentos em que a nossa fé será concretizada à medida que nós nos utilizarmos da criatividade que vem do próprio Deus, é Ele que dá, mas da ousadia, desse santo desespero de ver acontecer. Era um passo que parecia impossível para muitos, mas para esses 4 homens, eles tinham tanta fé que eles agiram para que a fé se concretizasse. O paralítico, ele vive incerteza, desapontamento, vergonha. Apesar disso tudo, Jesus opera. Os 4 amigos, eles veem uma oportunidade, vivem ansiedade, e no afã, no desespero, eles têm que acessar a criatividade. E no meio disso tudo, Jesus opera. Como é que Jesus está lendo a situação? É o terceiro e último ponto de vista, antes da gente partir para os 4 princípios finais. Jesus também aplica aqui o conceito de oportunidade. Mas no caso dele, é a oportunidade de promover um ensino prático. Eu já falei sobre isso no comecinho. Ele está ali ensinando, as pessoas aparentemente estão ouvindo, mas ele, sabedor de todas as coisas, ele deixa o processo todo acontecer. Porque, imagine comigo, Jesus já tinha autoridade sobre a vida dessas pessoas para as quais ele estava ministrando. Ele poderia ter pedido licença. Licença, gente, está vindo um cara aí que ele vai precisar passar. Ele não é onisciente, então ele sabia que o cara estava lá fora. Ele não tinha autoridade sobre as pessoas, então ele poderia ter feito um jeito, ou o mais simples. Qual era o mais simples? Ele poderia andar até lá fora e performar o milagre ali fora, sem toda essa confusão. Mas ele, na sua ciência de todas as coisas, ele viu uma oportunidade do melhor ensino prático possível aqui. Ele vê uma chance aqui de fazer valer para os fariseus que ele tinha autoridade para perdoar pecado sobre o céu e a terra, e ele cura aquele homem de maneira maravilhosa. Eu vejo essa oportunidade do ensino prático, essa concretização do propósito de Jesus. No versículo 24, Jesus está ali argumentando com os fariseus e mestres da lei, e ele fala assim: mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu vou curar o paralítico. Digo ao paralítico, levanta-te e anda. Para que saibais. Então, propósito é o para que das coisas. Para que Jesus me permitiu entrar num negócio não bem sucedido? Para que Jesus me permitiu ter problemas de ordem X ou Y com o meu filho? Para que, não por quê, mas para que Jesus me... Essa é a pergunta de propósito das coisas. O fim das coisas, a finalidade das coisas. E aqui está aqui, ó, a cura desse homem
é para que saibais quem eu sou. Não é para colecionar mais um milagre na lista de milagres de Jesus, nos feitos. Não é para impressionar, não é para fazer o paralítico se sentir melhor, não é para botar na cara de ninguém, é para certificar que as pessoas sabiam com que autoridade eles estavam lidando. Então, o para quê aqui não podia ser mais óbvio. Eu estou fazendo o que eu estou prestes a fazer para que vocês saibam que eu posso sim olhar no olho de qualquer um na história da humanidade e dizer: os teus pecados estão perdoados. Eu posso olhar no olho e falar assim, porque eu vou levar os pecados desse indivíduo sobre mim na cruz do Calvário. E é aí que jaz a minha autoridade. É maravilhoso. Então, Jesus vê um ensino prático, ele vê propósito, e ele vê, obviamente, uma chance de ministrar perdão sobre a vida daquele paralítico. Porque, veja, a maior paralisia daquele homem não era física. Por isso que Jesus inaugura um milagre com o lado espiritual do milagre. Presta atenção, Jesus não fala essa frase quando ele cura todos os paralíticos da Bíblia. Em todos os casos de paralisia ou de cegueira, você vê em alguns poucos, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, havia um motivo pedagógico, mas também um motivo vívido, real, na vida do cara, que demandava aquele perdão de pecados. Às vezes o cara se sentia mais paralisado na alma, porque ele carregava culpas do que nas pernas. Então, Jesus ministra um perdão sobre ele que não estava nem no contrato. Aquele encontro estava no contrato, ele ser curado. É o que os 4 amigos queriam. Mas muito mais do que isso acontece. Ele tem os seus pecados perdoados. Jesus está ávido para ministrar perdão na tua vida. Jesus está ávido. Não vai perder a oportunidade de virar para você, olhar no olho e dizer assim: eu sei o que você fez, mas os teus pecados estão perdoados. Está zerado. Sim, você não lidou com aquelas pessoas do jeito que poderia ter lidado. Você não expressou Jesus para com elas, mas os teus pecados estão perdoados. Vamos zerar. Jesus tem total, absoluto interesse em fazer isso. Jesus é ávido por ministrar perdão de pecados. Era isso que ele via. Quando ele viu aquela situação, ele viu: opa, há aqui uma chance de colocar na prática o que eu estou ensinando aqui já há algumas horas. Opa, está aqui também uma oportunidade de deixar claro o meu propósito com tudo isso. Que eu estou aqui com a autoridade de perdoar pecados. E está aqui uma chance de ministrar o perdão que eu vim proclamar sobre a terra. Maravilhoso. É isso que Jesus está vendo. Era isso que o paralítico via, era isso que os 4 amigos viam, e foi isso que Jesus viu. Pontos de vista. Agora, vamos falar, para terminar mesmo, sobre algumas lições relacionadas aos relacionamentos como fonte de cura. Eu quero terminar com isso, porque essa história é uma história de relacionamentos que, obviamente, promoveram cura na vida do camarada. O camarada chegou paralítico, saiu andando. Aí eu quero que você pese se os seus relacionamentos, eles curam ou adoecem hoje. Se eles te fazem andar ou se eles te fazem paralisar. Porque se for uma amizade que não te permite crescer, que deixa você estagnado por 15 anos no mesmo lugar, essa amizade te fez paralítico. Ela não curou a tua paralisia.
Então, relacionamentos que curam. É sobre isso o texto. Relacionamento. Vale a pena a gente dizer que nós estamos numa cultura que banalizou isso, mas que a Bíblia preza relacionamentos que curam. Vale a pena também a gente dizer que relacionamentos que curam deveria ser uma das nossas principais causas de oração. Senhor, coloca na minha vida relacionamentos que me curem e me permita transmitir cura para as pessoas com quem eu me relacionar. Essa deve ser uma das nossas principais orações. E ainda, eu afirmo que você pode estar pensando o seguinte: pastor, é bonito, mas a gente não escolhe os nossos relacionamentos. Isso pode ser parcialmente verdade, o que você está falando. Mas escuta isso, você sempre vai poder escolher como se relacionar. Você pode nem sempre poder escolher com quem vai se relacionar. Muitas vezes pode, outras vezes não. Mas você sempre pode escolher como se relacionar. E essa escolha demanda oração. E essa escolha demanda calibrar expectativas. Essa escolha demanda trazer Jesus para o meio da conversa. Relacionamentos que curam a gente. 4 pontos e assim a gente vai fechar. Primeiro ponto. Escolha relacionamentos que caminhem com você, apesar das suas paralisias. Escolha relacionamentos que você não tem que se esforçar para impressionar, que você não tem que deixar de ser você para abraçar aquela relação, que você não tem que sair da tua rota. Não, eu consigo ser o aleijado que eu sou e ainda assim eu serei amado. E não só escolha esse tipo de relacionamento, mas relacione-se assim. Relacione-se sem que as pessoas precisem fazer curso na Suíça para se relacionar com você. Facilita a vida dos outros. Abraça as paralisias do outro. Relacionamentos que curam são relacionamentos que, ao invés de abraçar um ponto de vista condenatório, caminham comigo apesar das minhas paralisias. Gente, porque condenar a imprensa já faz. Condenar o capeta já faz. Eu não preciso me relacionar com pessoas que me lembram o tempo todo que eu sou uma tragédia, porque isso o diabo já faz. Eu preciso de pessoas que caminhem comigo apesar da tragédia que eu sou. E você precisa ser, na vida de pessoas, alguém que caminhe com elas, apesar da tragédia que elas são. Porque se todo mundo que se relaciona com você tem que se adaptar para se relacionar a você, adivinha quem é o problema? Escolha relacionamentos que caminhem com você, apesar das paralisias. Segunda palavra, final. Escolha relacionamentos. Isso é o mais simples possível. Que lhe conduzam a Jesus. É o caso desses 4 amigos. Os teus relacionamentos te levam aonde? Os teus relacionamentos te levam a quem? Porque se forem relacionamentos que ampliam tua autoestima e fazem você se sentir bem, e fazem você se sentir o cara, esses relacionamentos estão levando você a você mesmo, não estão levando você a Cristo. Se não há confronto, se não há transformação, se não há uns ajustes ósseos que doem. Escolha relacionamentos que pagarão preço para conduzir você a Jesus. É assim que você quer passar os finais de semana?
No que você puder escolher os seus relacionamentos, escolha relacionamentos que te conduzam a Cristo. Terceiro, escolha relacionamentos que lhe enxerguem além das lentes da religião. E por que eu estou enfatizando esse ponto logo depois do ponto anterior que eu acabei de enfatizar? Porque conduzir a Jesus é um mecanismo de seriedade, é um mecanismo de levar você a avaliar a tua relação com o Criador. Você precisa de relações assim, mas não farisaicas, não legalísticas. E eu digo isso com base numa cultura condenatória que eu percebo na igreja, em geral, não nesta, em geral, da qual nós precisamos nos livrar. O cara que entra na sala e o pessoal tem medo do cara. Não, essa relação tem que ser leve, porque Jesus faz o fardo leve. Não é leviana, é leve. São duas coisas completamente diferentes. Não é moleque, é leve. Então, o legalismo tem machucado muita gente. Tem muita gente que acha que já deu de Jesus, quando na verdade ela já deu de religião acerca de Jesus. A pessoa tem uma decepção com sistemas, só que ela não consegue discernir e ela pensa que a decepção dela é com Jesus. Mas houve sistemas que adoeceram a relação e que passaram para ela um Jesus que não está na Bíblia. É pesado isso. Mas ore muito por relações que caminhem com você apesar das paralisias, que te conduzam até Cristo e que enxergue você além das lentes da religião. Agora, em quarto lugar, porque eu estou falando assim, procure relações, procure os amigos, procure familiares, pessoas que fazem tudo isso que eu acabei de dizer. Isso são relações saudáveis. Só que o quarto ponto não tem por aí disponível, só tem em um lugar. O quarto ponto é: escolha o amigo que redima os teus pecados. Escolha o amigo que olhe para você com autoridade e diga: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu não sei se você percebe, mas em quase todas as minhas últimas ministrações, eu falo sobre culpa, porque eu sinto que é um elemento que volta em nós, pastores, o tempo todo isso aí. É muita gente carregando paralisia de anos atrás, de tempos atrás, de relações passadas, e eu não estou passando panos quentes sobre o que você pode ter feito. Eu estou dizendo que Jesus tem autoridade de olhar para o que quer que você tenha feito e dizer: os teus pecados estão perdoados. E só Ele tem essa autoridade. Eu posso te acolher, eu não posso redimir os teus pecados, mas Ele pode. Eu posso te abraçar, mas eu não tenho em mim poder para te oferecer perdão de pecados. Ele tem. Só Ele tem. É a única relação que lhe permite vir até o altar ainda nessa manhã e dizer: eu vou sair daqui sem essa culpa que eu tenho trazido para cá ao longo dos anos. Eu vou sair daqui sem esse peso miserável que eu tenho trazido para cá domingo pós domingo. Eu vou sair daqui como alguém que escutou o meu amigo fiel olhando no olho e dizendo assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Na versão de Mateus dessa mesma história, em Mateus capítulo 9, é o mesmo texto, só que tem um pequeno diferencial lá. É que quando Jesus vira para o paralítico, ele diz assim: tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, se alegra, comemora,
celebra, os teus pecados estão perdoados. Não vem com peso, sai leve daqui, porque os teus pecados estão perdoados. É o tema do Evangelho, perdão de pecados. É o tema mais difícil da igreja entender, perdão de pecado. É o tópico mais complicado para o crente mergulhar nele, perdão de pecados. Os teus pecados estão perdoados. Se você não se sente perdoado, se você não entende que os teus pecados estão perdoados, eu acabei de descrever a tua maior paralisia. Eu acabei de descrever uma paralisia que não tem cadeira de roda que consiga te tirar do lugar. Só o Evangelho é capaz, esse amigo, só Ele, Cristo, é capaz de ministrar perdão de pecado sobre a tua vida. E eu queria que nós nos colocássemos de pé, enquanto a música toca aqui, e tirássemos um tempo para orar sobre essas coisas. Eu quero orar de uma maneira bem geral, sobre as paralisias da alma da gente. Feche os seus olhos agora. Se tem coisa que te paralisa, seja pecado, seja preguiça, seja falta de conversão genuína. Mas, Senhor, eu me sinto assim, eu tenho um corpo sem problema nenhum fisicamente. Eu consigo andar, consigo correr, mas espiritualmente, emocionalmente, eu estou na maca há muito tempo. Eu tenho uma absoluta paralisia. E eu quero me cercar de relações que me levem a Cristo, mas, sobretudo, acima de tudo, eu quero experimentar esse perdão. Você imagina isso? Imagina, por isso que eu quero que você feche os olhos. Imagina Jesus olhando para você no olho e dizendo assim: filha, filho, os teus pecados estão perdoados. Tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Sai daqui leve. Então, o que te paralisa hoje? Eu não sei o que é. Pode ser uma culpa histórica, pode ser uma incredulidade, mas eu queria orar para você sair daqui saltitando de alegria, pulando. A minha oração vai ser a do salmista, que Deus transforme o pranto em dança na tua vida. Você sair daqui apto para dançar, com essas pernas espirituais devolvidas a você. Quer orar desse jeito? Eu queria convidar o pastor Rogério para vir aqui, para nós orar. Quero orar por todos aqueles que querem dizer: Senhor, minha alma anda paralisada, toca-me com o Espírito Santo, eu quero uma coisa nova nessa manhã. Meu casamento está paralisado, minha vida financeira, minha vida espiritual, a minha leitura bíblica, eu parei no tempo. Quer orar assim? Eu estou paralisado, mas eu vou sair daqui voando, para a glória de Deus. Vem aqui no altar, quero orar por você aqui no altar, mas vem agora, vem aqui. Eu estou paralisado, amém. Tem mais gente. Eu estou paralisado, eu quero outra coisa para mim. Eu quero sair daqui como a Escritura fala, com asas como águias. Eu creio que essa promessa é para mim. Eu não aceito, eu não admito eu sair daqui com peso, porque Jesus está olhando no meu rosto e dizendo: filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Você pode sair daqui tendo bom ânimo, vida nova, bola para frente, caminha, caminha, caminha. Eu levei sobre mim os teus pecados na cruz do Calvário. Quer dizer, eu estou paralisado, tenho vivido paralisado, não progrido na vida familiar, não progrido na vida profissional, não progrido na leitura da palavra, mas hoje eu creio que vou andar, sairei daqui altaneiramente, vitoriosamente, para a glória do nome de Jesus. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você.
Aleluia. Oh, Pai. Vamos orar. Tem gente vindo aqui para o altar, pode vir. Eu não sei se o Espírito Santo falou exatamente isso no seu coração, porque o Espírito Santo ele é tão diverso, mas no meu falou sim, mesmo exatamente isso que o pastor Mário acabou de dizer. Tem pessoas aqui nessa manhã que tem uma paralisia em alguma área da sua vida, seja ela qual for, queridos. Aquilo ali está travado, você sabe que você já poderia estar muito adiante, mas você está prostrado. E hoje, um amigo te trouxe neste lugar, através das palavras do amigo Mário, ou talvez quem está aí do seu lado, e te trouxe na presença de Jesus. Ah, querido, não tem outro lugar melhor que estar, a não ser na presença de Jesus. Então nós vamos orar agora, para colocar essa paralisia, que você trouxe até hoje, e talvez ela dura há muitos anos, ou talvez você adquiriu ela no passado tempo. Eu estou vendo pessoas vindo, porque o Espírito Santo está movendo, e está falando que é hoje. A partir de hoje, você vai sair daqui andando, você vai sair se movendo, não mais dependendo de alguém para te carregar nessa área. Quem sabe aquela profissão que você há tanto tempo depende de alguém, é a hora de você se colocar à frente. Quem sabe na sua família, aquela posição que você precisa se colocar naquela posição certa, de esposo, de marido, de mulher, de filho. Não sei, queridos, mas o Espírito Santo pode estar te falando que essa é a manhã, porque alguém te trouxe na presença daquele que pode curar paralisias de forma milagrosa. Vamos orar, queridos. Oh, Santo Espírito, só o Senhor pode, como nessa manhã fez, Pai, trazer aos nossos corações essa certeza que diante do Senhor, o melhor amigo que nós temos, Ele pode sim, Pai, operar e liberar-nos, Pai, de paralisias, para liberarmos, Pai, de situações que para nós são impossíveis, Pai. São impossíveis. Para aquele paralítico, ele estava num local que não podia chegar próximo de Jesus, mas teve pessoas que o levaram e colocaram ele ali na hora certa, no lugar certo. E essa manhã eu creio, Pai, que para algumas pessoas é esse tempo. Telhado foi aberto, leito foi descido, e aqui estão essas pessoas na presença do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. E o Senhor para tudo, Senhor, como parou aquele dia, e está dizendo para cada um aqui: levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Sai desse estádio, sai deste lugar que talvez o inimigo te colocou, talvez alguém te colocou, talvez você mesmo se colocou neste lugar, que você precisa simplesmente se levantar e andar. Sai daí, e na autoridade de Jesus, eu te falo agora, em nome de Jesus, sai deste lugar que não é seu, querido. Sai desse lugar que não era para você nunca estar lá. Tem pessoas aqui, o Espírito Santo está me falando, que são lugares de passagem. Era para você estar lá um mês, era para você estar lá um dia, era para você viver um dia da sua vida nessa situação, e você fez dali morada. Então, em nome de Jesus, entrega essa casa para o inimigo e sai, vai para algo que Deus tem para a sua vida muito maior, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se tem alguém aqui que está aqui na frente, ou que nem veio aqui na frente, que está aí ainda no auditório, ou está em casa, ouvindo essa palavra, e nessa manhã, ele precisa do verdadeiro amigo na sua vida e no seu coração, não para sair de uma paralisia física, ou de um local, mas para sair de uma paralisia espiritual, onde a sua alma está parada, e você precisa de ter a liberdade de encontrar com Jesus, para morar com Ele no céu. Em nome de Jesus, nessa manhã, você encontrou o seu bom amigo, o seu Salvador, Jesus. Tome agora essa amizade, segura na mão dele, e não larga nunca mais, querido. Não larga nunca mais. Só larga no dia que você se encontrar com ele na glória. Oh Deus, faz assim nessa manhã, salvação nessa casa, que pessoas nessa manhã possam estar se decidindo a nunca mais largar a mão do bom amigo.
do bom amigo. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado por essas vidas, obrigado pela vida e ministério do pastor Mário. Continua usando, Pai, continua abençoando onde ele for e toda a família dele, Pai. Como assim também coloca nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Que nós possamos nos lembrar, Pai, de sermos amigos para alguém, de sempre tentar levar alguém a Jesus, Pai. E de quando também estamos na presença de Jesus, temos fé suficiente para termos nossos pecados perdoados e para termos as nossas paralisias curadas todos os dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, que a graça maravilhosa, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus te leve na sua caminhada, te leve na sua jornada, te proteja, te guarde e te faça andar altaneiramente. E todas as vezes que o inimigo ou alguém quiser te paralisar, lembra que você tem um bom e suficiente amigo que deu a vida por você para te tirar toda e qualquer paralisia carnal ou espiritual, em nome de Jesus. Deus te abençoe.